Bem-vindo ao Shorts Book Milionário. Nosso propósito é levar até você um conteúdo prático e esclarecedor, que vai lhe proporcionar novas experiências através da aplicação do conhecimento e da sabedoria. São partes selecionadas de grandes livros de prosperidade que podem ativar novamente seu potencial e elevar sua frequência mental. Se conteúdos como este têm valor para você, então deixe seu like para que outras pessoas também possam ser alcançadas através dessas mensagens. Se inscreva no canal e nos ajude a continuar produzindo um conteúdo que pode transformar a situação de sua vida pela renovação de sua mente. Então vamos para o Shorts Book. Shorts 1. Definição de objetivo. É fundamental que você reconheça que todos os grandes líderes, em todas as áreas da vida e durante todos os períodos da história, alcançaram a liderança pela aplicação de suas habilidades em um objetivo principal definido. Não menos importante é observar que aqueles classificados como fracassados não têm objetivo definido, mas ficam dando voltas, como um navio sem quilha, voltando sempre de mãos vazias ao ponto de partida. Alguns desses fracassos começam com um objetivo principal definido, mas são abandonados no momento em que são surpreendidos por uma derrota temporária ou oposição ferrenha. Esse modelo de pessoa desiste sem saber que existe uma filosofia de sucesso tão confiável e precisa quanto as regras da matemática e sem nunca suspeitar de que a derrota temporária não é senão uma área de teste que pode se revelar uma bênção disfarçada, se não for aceita como derrota definitiva. O grande teste nessa fase é determinado se você está ou não disposto a realizar um esforço extra em tudo aquilo que vem nas suas mãos. Contudo, para a satisfação daqueles que medem riquezas apenas em valores materiais, é possível afirmar que um livro escrito por Napoleão Hill, resultado do conhecimento adquirido pela aplicação do princípio de fazer um esforço extra, lhe rendeu um lucro estimado superior a 3 milhões de dólares. O tempo real dedicado para escrever esse livro foi de apenas 4 meses. Definição de objetivo e hábito de fazer um esforço extra compõem uma força que provoca a imaginação até da pessoa menos imaginativa, embora sejam apenas dois de alguns dos princípios da realização individual. Esses dois princípios só foram associados aqui por um propósito: indicar como os princípios de uma filosofia prática de realização individual, que permita ao mais humilde trabalhador acumular riquezas na quantidade e forma que se deseje, possa se unir com elos de uma corrente, e como essa combinação leva ao desenvolvimento de poder estupendo que não pode ser alcançado pela aplicação individual do conjunto de princípios, ou seja, somente com a junção de todos os princípios é que se chega a um determinado objetivo. Shorts 2. O poder do objetivo definido. Para você compreender o poder da definição de objetivo e os princípios psicológicos dos quais deriva esse poder, você deverá analisar as seguintes premissas. Primeira premissa: o ponto de partida de toda realização é a adoção de um objetivo definido e um plano definido para sua realização. Segunda premissa: toda realização é o resultado de um motivo ou de uma combinação de motivos, dos quais 9 são motivos básicos que governam todas as ações voluntárias. Esses motivos são a emoção do amor e do sexo, o desejo de ganho material, autopreservação, liberdade de corpo e mente, autoexpressão e de perpetuação da vida depois da morte, além da emoção da raiva e do medo. Terceira premissa: qualquer ideia, plano ou objetivo dominante gravado na mente pela repetição de pensamento e dotado de emoção, por um desejo ardente de sua realização, é assimilado pela mente subconsciente, posto em prática assim e levado ao seu clímax lógico, por quaisquer meios naturais que possam estar disponíveis. Quarta premissa: qualquer desejo, plano ou objetivo dominante mantido na mente consciente e respaldado por absoluta fé em sua realização é absorvido e posto em prática imediatamente pela mente subconsciente.
e não se tem registro conhecido de um desejo desse tipo que não tenha sido realizado. Quinta premissa: o poder de pensamento é a única coisa sobre a qual qualquer pessoa tem controle completo e inquestionável. Fato tão espantoso que denota um relacionamento próximo entre a mente humana e a mente universal da inteligência infinita, sendo a fé o elo entre ambas. Sexta premissa: a mente subconsciente é o portal para a inteligência infinita e responde às demandas do indivíduo na exata proporção da qualidade de sua fé. A mente subconsciente pode ser acessada pela fé e receber instruções como se fosse uma pessoa ou uma entidade completa em si mesma. Sétima premissa: um objetivo definido, respaldado por fé absoluta, é uma forma de sabedoria, e sabedoria em ação produz resultados positivos. Shorts 3. As principais vantagens da definição de objetivo. A definição de objetivo desenvolve a autossuficiência, iniciativa pessoal, imaginação, entusiasmo, autodisciplina e concentração de esforço, todos os pré-requisitos para a obtenção de sucesso material. Ela induzirá você a programar seu tempo e planejar todas as suas atividades do dia a dia de forma que te leve à realização de seu objetivo de vida principal. Você se tornará mais alerta ao reconhecimento de oportunidades relacionadas ao objetivo principal e terá a coragem necessária para aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem. Além disso, você será inspirado a cooperar com outras pessoas, e com isso terá seu caminho preparado para o pleno exercício do estado mental conhecido como fé, tornando a sua mente positiva e libertando-a das limitações do medo, da dúvida e da indecisão. Você se verá fornecido de uma consciência de sucesso, sem a qual ninguém pode alcançar sucesso duradouro, e ainda terá suplantado em ti o hábito destrutivo da procrastinação. Por fim, você será levado diretamente ao desenvolvimento e à manutenção contínua da primeira das 12 riquezas, a AMP, ou atitude mental positiva. Essas são as principais características, mas há muitas outras qualidades e utilidades na definição de objetivo, que está diretamente relacionada a cada uma das 12 riquezas, porque estas só podem ser obtidas pela singularidade de objetivo. Shorts 4. Como estabelecer um objetivo principal definido. Agora você verá como é simples o procedimento para se desenvolver um objetivo principal definido, que consiste no seguinte: você deverá escrever uma declaração completa, clara e precisa de seu objetivo de vida, declarando-a e decorando-a. Repita essa declaração em voz alta pelo menos uma vez por dia todos os dias, e mais vezes se possível. Repita muitas e muitas vezes, respaldando seu objetivo com toda a sua fé na inteligência infinita. Escreva um plano claro e preciso por meio do qual você pretende começar a alcançar o objetivo principal definido para a sua vida. Nesse plano, estabeleça o tempo máximo permitido para a realização de seu objetivo e descreva com precisão o que pretende dar em troca do alcance desse objetivo, lembrando que não existe uma realidade na qual se possa ter alguma coisa em troca de nada, que tudo tem um preço que deve ser pago antecipadamente de uma forma ou outra. Elabore um plano flexível o suficiente para permitir mudanças sempre que se sentir inspirado a fazê-las. Lembre-se de que a inteligência infinita, que opera em todo o átomo da matéria e em todo ser vivo ou coisa inanimada, pode apresentar um plano muito superior a qualquer um que você consiga criar. Portanto, esteja preparado para reconhecer e adotar a qualquer momento qualquer plano superior, que possa ser apresentado à sua mente e realizar as devidas mudanças se necessário for. Mantenha seu objetivo principal e os planos para realizá-lo estritamente para si, exceto no que se refere às instruções adicionais descritas no princípio do Mastermind. Não cometa o engano de presumir que, talvez por não entender as instruções, os princípios aqui descritos não sejam sólidos.
Siga as instruções ao pé da letra e de boa fé. Lembre-se de que assim estará reproduzindo o procedimento de muitos dos maiores líderes que a nação americana já produziu, e não se esqueça que o ontem se foi para sempre. O amanhã jamais chegará, mas o hoje é o amanhã do ontem ao seu alcance. O que você está fazendo a respeito? Short 5. Ideias que levam ao sucesso começam com um objetivo definido. A fonografia era só uma ideia abstrata antes de Edison a organizar por meio da definição de objetivo e submetê-la à porção subconsciente do cérebro, onde foi projetada para o grande reservatório da inteligência infinita, de onde um plano exequível foi devolvido a ele. Edison traduziu o plano em uma máquina que funcionava e, claro, você também deve ter uma grande ideia que poderá se traduzir em uma realidade próspera e que gere valor para outras pessoas. Qualquer ideia mantida em mente, enfatizada, temida ou reverenciada começa imediatamente a vestir-se na mais conveniente e apropriada forma física que estiver disponível. Aquilo em que os indivíduos acreditam, aquilo que discutem e temem, seja bom ou ruim, tem uma maneira muito definida de aparecer de uma ou outra forma. Portanto, você que tem lutado para se libertar das limitações da pobreza e miséria, não se esqueça dessa grande verdade, porque ela se aplica tanto a você quanto ao povo de uma grande nação. Short 6. Autossugestão, o elo. Você agora deve voltar sua atenção para o princípio funcional pelo qual os pensamentos, ideias, planos, esperanças e objetivos colocados na mente consciente encontram o caminho para a mente subconsciente, onde são assimilados e levados à conclusão lógica por intermédio de uma lei da natureza que mais adiante descreverei. Reconhecer esse princípio e entendê-lo é reconhecer também a razão pela qual a definição de objetivo é o começo de todas as realizações. A transferência de pensamento da mente consciente para a subconsciente pode ser acelerada pelo simples processo de reforço ou estímulo das vibrações de seus pensamentos por meio de sua fé, do medo ou de qualquer outra emoção altamente intensificada, como entusiasmo, um desejo ardente baseado em sua definição de objetivo. Quando seus pensamentos são respaldados pela sua fé, isso determina precedência sobre todos os outros em relação à determinação e velocidade com que são transmitidos à mente subconsciente e colocados em prática. A velocidade com que o poder da fé funciona deu origem à crença de muitas pessoas de que certos fenômenos resultam de milagres. As chamadas intuições frequentemente são sinais de que a inteligência infinita está tentando alcançar e influenciar sua mente consciente. Mas você vai notar que normalmente aparecem em resposta a alguma ideia, plano, propósito, desejo ou a algum medo transmitido à mente subconsciente. Todas suas intuições devem ser tratadas com delicadeza e examinadas com cuidado, já que muitas vezes expressam no todo ou em parte informação de elevado valor para aquele que as recebe. As intuições costumam aparecer horas, dias ou semanas depois de o pensamento que as inspira ter alcançado o reservatório da inteligência infinita. É comum que nesse meio tempo você esqueça o pensamento original que as inspirou. Outra verdade profunda é que se você for derrotado ou derrotada, e se reconhece como um fracasso, você pode, ao reverter a posição das velas de sua mente, transformar os ventos da adversidade em um poder de igual volume que o levará em direção ao sucesso, tal como no poema. Um navio seguia para o leste, o outro para o oeste, impelidos pela mesma rajada de vento. É a posição das velas, e não o vendaval, que determinará para onde irão. Essa verdade óbvia confere importância de primeira grandeza ao princípio de definição de objetivo. Se as circunstâncias da sua vida não são as desejadas, você pode modificá-las mudando sua atitude mental e formando novos hábitos mais desejáveis de pensamento. Short 7. Como a definição de objetivo leva ao sucesso. Você deve se atentar ao modelo de grandes empresários que contribuíram para o desenvolvimento de nosso sistema industrial, em especial,
um dos mais espetaculares. Walter Chrysler. Sua história deve dar esperança a todos aqueles que aspiram conquistar fama ou fortuna e serve de evidência do poder que se pode obter agindo com definição de objetivo. Chrysler começou como mecânico em uma oficina ferroviária em Salt Lake City, Utah. Acumulou uma poupança de pouco mais de $4.000, que pretendia usar como um fundo para montar um negócio próprio. Procurando com diligência, concluiu que a indústria automobilística era promissora, por isso decidiu entrar no ramo. O ingresso de Chrysler na atividade foi ao mesmo tempo dramático e original. Seu primeiro passo chocou os amigos e surpreendeu os parentes, porque consistiu em investir todas as economias em um carro. Quando o automóvel chegou a Salt Lake City, ele chocou os amigos mais uma vez por desmontá-lo peça por peça, até espalhar os componentes por toda a oficina, e depois começou a remontá-lo. Chrysler repetiu essa operação tantas vezes que alguns amigos pensaram que ele havia perdido o juízo. Isso porque não entendiam o objetivo. Apenas enxergavam o que ele estava fazendo com o automóvel, e aquilo parecia inútil e sem propósito. Mas o que não viam era o plano em formação na cabeça de Walter Chrysler. Ele estava despertando em sua mente a consciência do automóvel, saturando-a com definição de objetivo. Estava observando cuidadosamente cada detalhe do carro. Quando concluiu a tarefa de desmontar e remontar o automóvel, conhecia todos os pontos fortes e fracos. A partir dessa experiência, começou a projetar automóveis conferindo-lhes todas as qualidades do carro que tinha comprado e eliminando as falhas. Fez esse trabalho com tanto esmero que, quando os automóveis Chrysler chegaram ao mercado, se tornaram a sensação de toda a indústria automobilística. Observe aqueles que agem com definição de objetivo. Sempre que os encontrar, você vai se impressionar com a facilidade com que atraem a cooperação amigável de outras pessoas, superam resistência e conseguem o que querem. Analise Walter Chrysler em detalhes e observe como ele adquiriu as 12 riquezas da vida e tirou o máximo proveito delas. Você também pode. Shorts 8. Um objetivo de $2 milhões. O vendedor de seguros Edward P. Chase enviou uma carta para o gerente de uma editora aos arredores de Iowa, nos Estados Unidos. Na carta, ele dizia: "Escrevo para expressar minha grata apreciação por seu livro Think and Grow Rich. Pense e fique rico." Segui os conselhos ao pé da letra. O resultado foi que recebi uma ideia que resultou na venda de uma apólice de seguro no valor de $2 milhões. A maior venda individual desse tipo já realizada em Des Moines. A frase-chave na carta de Chase é: "Segui os conselhos ao pé da letra." Ele agiu com base naquela ideia com definição de objetivo, e isso o ajudou a ganhar mais dinheiro em 1 hora do que a maioria dos corretores de seguro ganha em 5 anos de esforço contínuo. Chase leu o livro com a mente aberta, em clima de expectativa, reconheceu o poder das ideias ali contidas, apropriou-se daquelas ideias e seguiu em frente com definição de objetivo. Em algum trecho do livro, a mente de Chase fez contato com a mente do autor, e esse contato acelerou sua mente de maneira tão definida e intensa que uma ideia nasceu. A ideia era vender uma apólice de seguro de vida maior do que ele já havia pensado vender. Na mesma hora, a venda daquela apólice se tornou seu objetivo principal definido na vida. Ele agiu com base nesse objetivo sem hesitação ou demora e pronto. O objetivo foi alcançado em menos de 1 hora. Se você estiver motivado por definição de objetivo e agir a partir desse objetivo com as forças espirituais de seu ser, pode desafiar os indecisos e ultrapassá-los. Não faz diferença se você vende seguros de vida, imóveis, roupas, automóveis ou abre valas. Shorts 9. O caminho para a maestria. Você nunca beneficiará alguém de maneira que não receba algo em troca, de uma ou outra fonte, 10 vezes mais os benefícios que concedeu.
Uma das maiores de todas as verdades reveladas é que a maneira mais certa de resolver problemas pessoais é encontrar alguém com um problema maior que o seu e ajudar essa pessoa a resolvê-lo, usando algum método de aplicação do hábito de fazer um esforço extra. Essa é uma fórmula simples, que sempre funciona. Você irá descobrir que muitas oportunidades o cercam. Ajudando outras pessoas a encontrarem o caminho delas, você encontrará o seu próprio caminho. Você pode começar organizando, por exemplo, um clube da parceria com os vizinhos ou colegas de trabalho, oferecendo-se para o papel de líder e professor do grupo. Aqui você vai aprender outra grande verdade, a de que a melhor maneira de se apropriar dos princípios da filosofia da realização individual é ensinando algo aos outros. Quando alguém começa a ensinar alguma coisa, também começa a aprender mais sobre aquilo que está ensinando. Se você ainda não adotou um objetivo principal definido na vida, aqui está uma oportunidade para isso. Você pode começar onde está, ajudando a ensinar esta filosofia de ajudar uns aos outros a despertar o poder da mente, aqueles que precisam dela. Chegou o momento em que não só é benéfico a você ajudar seu vizinho a resolver problemas pessoais, mas também é imperativo que cada daqueles que estão ao seu lado faça o mesmo como meio de autopreservação. As oportunidades mais lucrativas do mundo de hoje e de amanhã virão para você se você se preparar para liderar na sua vocação escolhida. Liderança em qualquer campo de atuação requer uma sólida base filosófica. Os dias da liderança de tentativa e erro se foram para sempre. Capacitação, técnica e compreensão humana serão requisitos em nosso mundo modificado que agora vivenciamos. Se você não tem um objetivo principal definido, faça um levantamento para descobrir onde se encaixa nesse mundo modificado. Prepare-se para novas oportunidades e tire o máximo de proveitos delas. Shorts 10. Objetivos de sua escolha. Em algum lugar ao longo desse caminho, a ideia que você procura vai se revelar. Tem sido assim para a maioria daqueles que a buscam. Quando a ideia aparece, você a reconhece, porque ela chega com tanta força que é impossível escapar. Pode ter certeza disso, desde que esteja realmente procurando por ela. Nesse momento, vou revelar a você como o poder pessoal pode ser obtido mediante a consolidação de muitas mentes voltadas para a realização de propósitos definidos. Foi assim que Andrew Carnegie promoveu o início da grande era do aço e deu à América sua maior indústria, embora não tivesse capital inicial nem muita instrução. E foi como Thomas A. Edison se tornou o maior inventor de todos os tempos, embora não tivesse conhecimentos de física, matemática, química, eletrônica e muitas outras matérias científicas, todas essenciais ao trabalho de inventor. Por isso, você deve ficar esperançoso por saber que falta de escolaridade, de capital inicial e de habilidade técnica não deve desanimá-lo a estabelecer como objetivo principal de vida qualquer propósito que escolha, pois esta filosofia fornece um caminho para a realização de qualquer objetivo razoável, por qualquer pessoa de capacidade mediana. A única coisa que esta filosofia não pode fazer por você é escolher o seu objetivo definido. Contudo, uma vez que você tenha estabelecido seu objetivo, esta filosofia pode guiá-lo de modo infalível rumo à realização. Essa é uma promessa sem ressalvas. Shorts 11. O poder só desejo ardente. Sucesso começa com definição de objetivo. Escolha o que você quer da vida. Decida chegar lá sem aceitar substitutos, e pronto. Você terá se apropriado de um dos bens mais valiosos disponíveis aos seres humanos. Contudo, seu desejo não deve ser apenas vontade ou esperança. Tem que ser um desejo ardente, e deve se tornar um desejo obsessivo tão ferrenho que você vai se dispor a pagar qualquer preço por sua realização. O preço pode ser muito ou pouco, mas você precisa condicionar sua mente a pagar, seja qual for o custo. Oportunidades inesperadas surgirão em seu caminho. A cooperação de outras pessoas se tornará disponível,
e amigos aparecerão como que em um passe de mágica. Seus medos e dúvidas começarão a desaparecer, dando lugar à autossuficiência. Não permita que ninguém o desestimule de sonhar, mas certifique-se de respaldar seus sonhos com ação baseada em definição de objetivo. Suas chances de sucesso são tão grandes quanto as de qualquer pessoa que o precedeu. Shorts 12. Ele sabia o que queria. Lloyd Collier nasceu em uma fazenda perto de Victorville, Carolina do Norte, em uma família cuja situação financeira limitou suas chances de obter uma educação formal, e o obrigou a começar a ganhar o próprio sustento ainda muito jovem. No início da adolescência, ele foi acometido por uma doença que paralisou seu corpo da cintura para baixo, uma condição que teria justificado a decisão de se sentar em uma esquina qualquer com uma canequinha e um pacote de lápis. Alguns empresários em Victorville criaram um pequeno fundo e mandaram Collier para a escola, onde ele aprendeu a consertar relógios. De volta, ele montou sua bancada de trabalho no fundo de uma lojinha, em um espaço gratuito, e começou a trabalhar como relojoeiro. Apesar da doença, Collier nunca perdeu a autoconfiança ou a alegria, 2 traços de personalidade que logo lhe renderam muitos amigos e todo o trabalho que conseguia fazer. Collier foi submetido à influência do livro Think and Grow Rich, Pense e Fique Rico, e ficou tão impressionado que passou a se dedicar inteiramente à aplicação da fórmula de sucesso do famoso Andrew Carnegie, descrita no livro. O primeiro passo foi escrever seu objetivo principal definido. Ele o gravou na memória e o repetia muitas vezes por dia. Em grande parte, isso fez dele proprietário da melhor joalheria em Victorville, marido da garota mais bonita da cidade, dono da melhor casa e pai e educador de filhos felizes. Uma façanha e tanto para um homem que não podia contar com as pernas, que começou do zero e sem capital inicial. Mas ele conseguiu. Alcançou cada meta estabelecida em seu objetivo principal definido. Além disso, ainda era jovem o bastante para ter uma longa estrada pela frente e desfrutar de todas as merecidas bênçãos. Em Lloyd Collier você pode observar a principal diferença entre um homem em uma esquina com uma canequinha e um pacote de lápis e um homem que se fez independente, em termos financeiros, que encontrou paz de espírito. A diferença é a atitude mental que aprendemos anteriormente, AMP, atitude mental positiva. Quando a troca de pensamentos pelo intercurso da fala, você verá que é um dos meios mais importantes para se obter conhecimento útil, criar planos para a realização do objetivo principal definido e encontrar maneiras de colocar seus planos em prática. Discussões em mesa redonda são de grande importância entre indivíduos nos mais elevados patamares de realização. Entretanto, isso é bem diferente das discussões inúteis nas quais alguns abrem sua mente para quem quiser entrar nela. Portanto, selecione bem as pessoas com quem irá compartilhar seus objetivos definidos, para que não venha destruir em você toda a filosofia que aqui lhe foi imposta. Você define onde quer chegar, o restante o universo completa. Extraído e adaptado de A Chave para a Prosperidade. Autor: Napoleão Hill. Fique à vontade para deixar sua sugestão ou um comentário, e se inscreva no canal, ativando as notificações para serem informados dos próximos envios de nossos Shorts Book. Shorts Book Milionário, o seu canal de mensagens de vida e prosperidade.